juntos, Senhor, orando e aprendendo da Tua palavra, sempre, Senhor, no nome do Seu Filho amado. Amém. 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 Sérgio? Amém. Obrigado pela oração, irmão. Porque esse é um desafio para todos nós, buscarmos enxergar Jesus cada dia melhor. Essa é a ideia. Esse é o encorajamento que eu quero trazer para os irmãos, mais uma terça-feira. Na lição 7, irmãos, o tema é a frase que Jesus amava dizer. E provocando alguns irmãos e irmãs, né, no grupo que a gente tem de WhatsApp, a gente viu várias sugestões, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vinde a mim, né? Enfim. Só um minutinho, irmão, só um minutinho. Boa noite, irmãos. Boa noite, Dani. Boa noite, Daniele. Ele está me falando aqui que estava travando. Não sei se estava travando para alguém aí. Está travando para alguém ou não? Gente, para mim também está travando. Aqui também. Tá travando, né? Aqui, Deixa eu ver se eu ajusto aqui. até agora, para mim, travou tá não. travando, viu, irmãos? Está travando. Para mim não está travando, Sérgio. Só tu que está com o microfone fechado. Aqui também não está travando, não, mas estava fritando ovos. Ô Sérgio, está com o microfone fechado. Eu acho que ele está tentando. Ok, aqui, porque tem a 5G, não está muito bem hoje. Não sei por quê. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Bem, tá bom. Gritem aí, tá? Não deixa eu continuar picotando, não, tá? Eu já tenho a voz fanhosa. Se ficar picotando, aí vocês não vão entender nada. Tá bom? Sérgio, repete a passagem, por favor. Oi? Não, eu não citei passagem ainda não, irmã. Não, tá. Desculpe. Tá bom? Vontade. Então, vamos lá. Então, assim, a frase que Jesus amava dizer. Esse é o nosso tema de hoje. E fico pensando muito nas coisas que Jesus ensinou e falou. Hoje, especialmente, nós vamos pensar em dois momentos. O irmão Edivaldo, ele vai me ajudar, vai nos ajudar, né? Ele vai nos ajudar. Nós combinamos de fazermos juntos hoje, um pouquinho. Que vai ser um papo gostoso aqui. E quando a gente tem o irmão Edivaldo por perto, né, o papo fica muito gostoso. E o irmão Edivaldo vai trazer para a gente uma parte importante da nossa reflexão de hoje. Porque, irmãos, para nós, falarmos sobre perdão é muito mais simples, mas não deve ser menos importante do que era para os nossos judeus, nossos irmãos judeus. Você consegue imprimir? Da época de Jesus. Consegue? Tem algum microfone aberto. É uma página só para... Isso, agora. Então, assim, vamos refletir um pouquinho, irmão, sobre perdão, mas primeiro no ponto de vista dos judeus, da época de Jesus, tá? E até anterior a Jesus, né? De Moisés. Eu não sei se o irmão Edivaldo vai falar ainda da época patriarcal, ou se ele vai falar, né, dos judeus. Vou deixar muito ele à vontade, vai ser um papo muito gostoso. E o irmão Edivaldo vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre como era para o judeu ser perdoado.
como ele lidava com a questão de perdão e como Deus lidava com a questão de perdão com eles. Tá certo? Vamos ter, então, esses dois momentos. Irmão Edivaldo, nos ajude aí. Bora lá. Boa noite a todos, a paz de Cristo a todos. A necessidade de perdão, né, na vida do ser humano, né, já desde a época da nação de Israel, né? Então, a Bíblia, né, ela descreve, né, Deus, né, como um Deus santo, né, o Deus de Israel, né, um Deus santo. Ele não tolera transgressões dos seus mandamentos, né? Nunca tolerou, né, nem antes de Israel, né, com os patriarcas, como o Sérgio falou, nem também agora na nossa época, né? Mas o perdão, irmãos, significa que a barreira entre Deus e o homem é removida, é tirada, né? Então, o homem pode, né, através do perdão, mais uma vez, se reconciliar com Deus, né? Ter um novo relacionamento com Deus, né? E como era feita essa expiação, né? Vamos dizer assim, né? Como é chamado, né? A remissão, né? Dos pecados na época dos judeus, na época da nação de Israel, né? Ela começava pelo sacerdote, né? Pelo sacerdote e sua casa. Isso está lá em Levítico 16. Eu não vou ler, né, irmãos? Porque o meu tempo aqui vai ser pequeno, porque a aula vai ser de César, mas só para a gente entender, né, que essa expiação, ela começava já com o sacerdote, né, e a sua família, né, que oferecia um novilho em sacrifício pelo seu próprio pecado. E, em seguida, era tomado 2 bodes, e um deles seria enviado para o deserto como emissário no intuito de levar o pecado do povo. E os ritos descritos em Levítico, ele tinha uma aplicação individual, ao passo, né, que o dia da expiação dos pecados de toda a nação era dia em que toda a casa de Israel jejuava e descansava. Ou seja, né, os ritos descritos, né, por exemplo, eu descobria um pecado, né, eu achava que tinha cometido uma falha, um erro, eu ia até um sacerdote, o sacerdote, né, ia olhar, vamos dizer assim, o tamanho desse meu erro, e aí ele ia dizer o que eu ia oferecer, se era um cabrito, se era um novilho, se era, enfim. Mas, quando se tratava do dia da expiação dos pecados da nação, aí esse dia, né, era um dia em que todo o povo de Israel, toda a nação de Israel jejuava e descansava. Então, a gente entende, né, que a nação de Israel, ela oferecia sacrifícios, né, pelo perdão dos pecados, também jejuava, né, e orava a Deus, né, pedindo, né, perdão por suas falhas e por seus erros, né. Mas nem sempre jejuar era só para pedir perdão de pecado, né. A gente sabe que tem o exemplo de Mordecai ou Mardoqueu, né, que jejuou e pediu, outros jejuavam pedindo a Deus por situações, né, que poderia vir a ocorrer, né, e também se oferecia sacrifício pelas vitórias, né, principalmente os reis nas guerras e tal e tudo mais. Então, a nação parece que entendeu muito bem isso daqui, até o tempo de Moisés, Josué, e aí depois vem Juízes, já começa altos e baixos, a ponto de eles chegarem a Samuel pedindo um rei, né? E aí Samuel fica indignado, e Deus fala para Samuel, olha, não foi a você que eles ofenderam, foi a mim, mas eles querem um rei, eles vão ter um rei. E aí coloca-se diante deles todas as condições que eles têm para obedecer ao rei e tal, enfim. E a partir daí a gente vai ver que o povo parece que começa mais a obedecer ao rei do que a Deus, né? Saul, o primeiro rei, já foi assim um rei desobediente em sua primeira batalha, quando foi para eliminar lá os amalequitas, que não trouxessem nada, não deixasse rei vivo. Ele deixa o rei vivo e ainda traz, né, um gado gordo, mas segundo eles, para oferecer a Deus em sacrifício. Daí Deus já vai dizer, o que me importa? Sacrifício
ou que obedeçam a mim. Bom, vem Davi. Davi foi um homem que falhou, a gente sabe que foi um homem que cometeu pecado, foi um homem que jejuou, né, e orou, pediu, implorou, né, Deus o perdoou no seu erro com Betseba, mas o pecado dele trouxe grandes consequências para a vida dele e de sua família. Davi, embora sendo um homem falho, mas foi um rei, um grande rei, que não levou o povo a adorar outro Deus. Davi pode ter cometido erro, mas o seu coração era puro com sua fidelidade para com Deus. Ele não levou o povo a cair na apostasia ou adorar outro Deus. Davi não levou a nação à idolatria. Depois de Davi vem Salomão. Salomão constrói o templo, e quando ele acaba de construir o templo, está lá em 2 Crônicas 7, no versículo 14, ele diz assim, ó, Deus diz para Salomão: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando a minha presença, e se arrepender do seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei seu país. Depois de Salomão, veio Roboão, e aí as tribos se dividem. Né? Aí fica Israel com 10, Judá com 2. Teve grandes reis em Judá. Israel nem tanto. Levando o povo a cair na apostasia, e aí o povo começou a seguir os reis. Né? O que o rei fazia, né? Eles também, né? Começaram a adorar outros deuses, começaram a casar com estrangeiras, enfim, a ponto de Deus mandar os seus profetas, né? Para alertar, para avisar o povo e os reis sobre o que eles andavam praticando, né? Isaías 1, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto injustiça junto com solenidade. Aí no 16 ele diz: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam, parem de fazer o mal. Eles não deram ouvidos a ponto de irem para o cativeiro. Israel, depois mais tarde Judá também, né? A gente sabe que Jeremias também foi um dos profetas que alertou sobre essa situação do país, sobre essa situação da nação, foi jogado numa cisterna, enfim. Bom, Israel não volta mais do cativeiro, a ponto de, né, vamos dizer assim, a nação ter sido extinta. Judá, depois de 70 anos, né, aí irmãos, né, servos de Deus, que não se contaminaram, mesmo estando lá longe, né, de suas crenças, de suas raízes, né? A gente sabe que teve Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, mas 70 anos depois, aí a Babilônia já tinha sido tomada por Ciro e tal, e ele permite que os judeus voltem para reconstruir Jerusalém. Aí eles voltam, né? Lá a gente vai ver isso em Neemias e tal, tudo mais, eles fazem a reconstrução de Jerusalém, mas já não tem mais rei, já não tem mais o templo. E aí eles ficam um tempão até a chegada de Jesus, só para a gente entender. E quando Jesus chega, a situação aí é pior. A situação lá está pior do que antes, lá, né? Com Salomão e com aqueles reis que não foram tão fiéis a Deus. Por quê? Porque o povo ainda tinha que oferecer sacrifício, mas estava tudo debaixo do jugo de Roma, né? E os sacerdotes já não eram da linha de Arão, né? Já não eram da... E, enfim, e aí, para que você pudesse, para um judeu, fazer o sacrifício pelo seu pecado, né? Virou comércio ali. Os pobres praticamente não conseguiam oferecer um sacrifício, né? Para remissão dos seus pecados, porque eles não tinham dinheiro para comprar um animal para oferecer, né? E sempre lembrando que lá na lei, esse animal tinha que ser puro, não podia ser um animal, né, aleijado, não podia ser coxo, não podia ser cego, tinha que ser um animal, né, perfeito.
Então, o pobre não tinha condições. Quando eles chegavam lá, e eles ficavam querendo oferecer, vender, né, pombinhos, né, com defeitos, cego e tal, tudo mais. A ponto de quando Jesus chega, que entra lá no templo, ele vai dizer, fizeram da casa do meu pai casa de negócio. Então, né, irmão, só para a gente entender as dificuldades que os judeus tinham, né, não era tão fácil assim para oferecer um sacrifício pelos seus erros, né, pelos seus pecados. Né? Parece que para o pobre era mais difícil, para o rico parece que nem tanto, né? E a ponto de, se eu pecar, eu mando oferecer mais um no vídeo, mando oferecer mais outro e tal, enfim. Agora eu fiquei pensando, fiquei imaginando, a nação de Israel, acho que tinha mais de 1 milhão de habitantes, não sei, eu não fiz essa pesquisa. Imagina, irmãos, todo mundo oferecendo sacrifício ao mesmo tempo, como é que esses sacerdotes iriam fazer esse sacrifício, como é que ia ser feito essa oferta pelos seus pecados, né, durante esse dia. Mas, enfim, aí eu vou ler uma passagem aqui, passar a palavra para Sérgio, porque eu sei que aí ele vai dar continuidade em cima disso daqui. Hebreus 10, Hebreus 10, a partir do 5. Por esse motivo, ao entrar no mundo, Cristo disse: tu não quiseste sacrifício e oferta. Em vez disso, tu me deste um corpo. Holocaustos e sacrifício não são do teu agrado. Por isso eu disse: eis-me aqui, ó Deus. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade. Primeiro diz: não queres e não te agradam sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Trata-se de coisas que são oferecidas segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Desse modo, Cristo suprime o primeiro culto para estabelecer o segundo. É por causa dessa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. A partir daí, entrego a palavra a Sérgio. Aí a explicação agora é com ele. Obrigado, irmão Edivaldo. Obrigado mesmo, irmão. Você ainda foi além, né? Foi muito bom. O irmão Edivaldo começou trazendo a importância de entendermos que Deus sempre foi santo. E por causa dessa sua santidade, ele jamais tolerou o pecado. Mas mesmo não tolerando o pecado, como o irmão ressaltou muito bem, mesmo não tolerando o pecado, ele sempre deu um jeito para que o povo alcançasse o seu perdão, né? Ao invés de se afastar de nós e de nos deixar aqui sozinhos, não. Ele vem trabalhando em todas essas gerações que o irmão Edivaldo nos colocou muito bem, irmão, com muita propriedade. Deus vem trabalhando incessantemente para nos alcançar. E a forma de nos alcançar é o perdão. E obrigado mesmo, irmão. Você me trouxe até mais encorajamento para concluir isso, né? Essa história, ela é maravilhosa. Tudo isso que o irmão Edivaldo contou, todo esse esforço de Deus e todos os sacrifícios que Deus pedia era para, de alguma maneira, abrir os olhos do povo. Como ficou muito claro por essas passagens, que Deus não queria sacrifício, mas os sacrifícios eram sombra do que Deus queria para a gente no futuro, né? Queria para eles no futuro. Então foi muito bom ouvir isso, e não dá para esconder o grande amor de Deus, né? Há até um livro antigo que li, chamado Deus Ama para Sempre, né, que mostra o trabalho de Deus de geração em geração. Como o irmão Edivaldo colocou muito bem aqui para todos nós. E o grande problema humano sempre foi o pecado, não é? O pecado. Mas já pensou, irmãos? Já pensou a irmã Sandra, junto com os filhos, com toda a família dela, pegando bode, amarrando os bodes na carroça, viajando léguas e léguas até o deserto? Já pensou a nossa irmã Mary precisando, sabe, gastar o dinheiro dela, juntar um monte de animal? Aliás, primeiro ia ter que conversar com o sacerdote.
confessar todos os pecados, e o sacerdote, olha, você está precisando aí de 400, o teu pecado foi tão grande, Mary, que você está precisando de 400 bodes, 300 ovelhas, tá certo? 1000 pombos. Olha, irmãos, como era difícil para o povo judeu. Era jejum, como o irmão colocou muito bem, jejum de dias, muitas vezes. Todo um ritual para que Deus os perdoasse. Para, de alguma maneira, fazer com que o povo se esforçasse pelo arrependimento. Para que o povo entendesse que aquilo tudo não precisaria se eles tivessem um coração humilde diante de Deus. Tudo isso, e Deus ia colocando leis, e colocando rituais, e colocando tantas coisas, com o fim de que o povo sentisse muito mais dificuldade de pecar do que viver a vida santa, não é? Mas quanto esforço. E o irmão Edivaldo ainda trouxe para a gente, de forma muito importante, nos dias de Jesus, a dificuldade ainda era maior. Porque se nas gerações antigas, anteriores a Jesus, precisava tanto sacrifício, animais e dinheiro, e sacrifício, e sacerdote, na época de Jesus o povo estava sozinho, porque os seus líderes não se importavam com eles, só se importavam com o próprio umbigo. Os seus líderes judeus só se importavam de aparecer nas praças, só se importavam em mostrar que eram bons e que eram os melhores. Ninguém conseguia nem chegar perto dos líderes. Que tristeza e que lamentável era para o povo judeu, na época de Jesus, de pedir ajuda para alguém que o representasse diante de Deus. Um sacerdote, então, ninguém nem via. Tinha que enfrentar a fila do grande supermercado do templo em Jerusalém para tentar comprar um animal. E as pessoas pedindo, não, você não tem dinheiro para comprar isso, não vai poder expiar o seu pecado com esse animal, não. Você precisa tirar todo o dinheiro da sua poupança, faz um cheque aí. Parece que a gente está vendo algumas religiões modernas, né? Por isso que Jesus ficou tão indignado de chegar ali no templo em Jerusalém e ver que transformaram a casa de oração, a casa do Pai, em comércio, em covil de salteadores. Só dava ladruagem. Que tristeza isso. E pior ainda do que isso, eram aquelas pessoas que continuavam no pecado porque não conseguiam chegar até Deus, segundo os religiosos daquela época. Aquelas pessoas tão carentes, as pessoas arrependidas dos pecados, tinham que sofrer a amargura de não se sentirem perdoados. Talvez isso teria sido pior ainda do que você não conseguir comprar um animal para expiar o seu pecado. Talvez a dor de não se sentir ou não saber que era perdoado por Deus seria uma tristeza, uma depressão muito pior do que não conseguir falar com um sacerdote. Talvez as pessoas que tinham seus pecados, sem entender que Deus poderia perdoá-los, sem poder usar animais ou outros sacrifícios para se sentirem perdoados segundo a lei, os tornasse pessoas isoladas, reprimidas, escondidas. Então, a angústia da nação de Israel, irmãos, era terrível. Não era por causa da pobreza, não era por causa dos líderes hipócritas, não era porque eles não conseguiam ter um representante ou um sacerdote que os representasse diante de Deus, mas porque o povo se sentia culpado diante de Deus. Imagina o olhar do povo de Israel. Imagine o olhar das pessoas em Jerusalém, na Galileia. Imagine o olhar daquela mulher samaritana. Imagina o olhar daquela mulher que foi pega em adultério, que queriam apedrejá-la. Esses exemplos, irmãos, mostram claramente como viviam as pessoas sem o perdão de Deus, impedidos pelos homens. Sabe quando o ser humano, além de não ser perdoado por Deus, ainda impede que outros sejam?
Alguns que nem se chegavam a Deus e impediam que outros chegassem. Colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Isso tudo que o irmão Edivaldo colocou, que comentei agora, irmãos, é para nos ajudar a pensar como devia ser importante para uma pessoa ouvir de Jesus: os seus pecados estão perdoados. Imagine aquelas pessoas vendo que Jesus era alguém que vinha da parte de Deus. Imagine as pessoas vendo milagres que só quem poderia fazer seria o próprio Filho de Deus. Imagine aquele homem que curava cegos, coxos, aleijados. Imagine aquele homem que todo mundo já estava o reconhecendo como alguém vindo dos céus. Virasse para eles, especialmente para eles, individualmente, olhando nos olhos e dizendo: filha, os teus pecados foram perdoados, eu te perdoo, vai e não peques mais. A gente não percebe, irmãos, a grandeza disso, porque a gente vive no perdão fácil, entre aspas. Às vezes a gente não percebe a importância disso, porque hoje nós temos acesso ao Pai diretamente. E mais que isso, nós ainda temos a presença do Espírito Santo em nós. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para valorizarmos isso. Porque não é fácil, irmãos, para Deus nos perdoar. É preciso toda a dose de amor que Ele tem. E é completo. É preciso toda a dose de misericórdia. É preciso toda a dose de esquecimento. Porque Ele esquece quando nos perdoa. Não é? Aliás, Ele esquece dos nossos pecados quando nos perdoa. Essa é a frase correta. E irmãos, Jesus chegou num momento em que as pessoas jamais pensariam em ser perdoadas. Era melhor viver no pecado mesmo? Ou era melhor viver enclausurada? Ou era melhor viver isolado, com depressão? Era melhor não ter esperança nenhuma, porque Deus já não os ouvia. Isso era o que tinha no coração das pessoas daquela época, irmãos. Deus não nos ouve mais. Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. E por que eles pensavam assim? Porque olha os líderes que Deus colocou lá no templo. Olha quem são os chefes das sinagogas. Olha quem são os sacerdotes, a gente nem vê a cara deles. A gente nem sabe se ele está oferecendo um sacrifício pelo pecado do povo todo uma vez por ano. Quem é o sumo sacerdote? Importante demais, cheio de ouro demais. Quem eram os escribas, os fariseus? Quem eram os doutores da lei, como era Paulo? Né? Que judiava do povo, que matava e apedrejava as pessoas sem dar a elas nenhuma chance. Era muito mais fácil para o povo ter medo de que se pecar vai ser apedrejada, se pecar vai ser banido. E Deus o livre de você nascer com uma doença ou aleijado, porque isso vai ser sinal evidente de todo mundo que você pecou, por isso Deus te castigou e te colocou aleijado numa cama como um paralítico. É por causa do seu pecado que você está com a mão ressequida. Cura no dia de sábado? De jeito nenhum, isso é pecado. Como era difícil para o povo, irmãos, não ter perdão. Viver sem esperança de vida eterna. Viver com a consciência pesada de que desagradou tanto a Deus que Deus lhe virou as costas. Para aquele povo, irmãos, Deus não se importava mais com eles, porque eles pecaram, então merecem a morte. Aí chega o Jesus de Nazaré, olha para a mulher samaritana, né, e diz que basta ela adorar a Deus em espírito e em verdade, que não seria nem Samaria, nem Jerusalém que Deus estava, mas Deus estaria perto de quem o adorasse em espírito e em verdade. Aquele homem que desceram o seu leito
né, sobre uma abertura no telhado e recebeu logo de cara de Jesus a frase: filho, estão perdoados os teus pecados. Nem importava o que todo mundo estava dizendo lá, mas foi a primeira coisa que Jesus disse para ele. Porque provavelmente Jesus viu naquele homem, assim como viu na mulher samaritana, assim como viu também naquela mulher que derramou o vaso de alabastro, né, o perfume nos seus pés, que Jesus disse a fé dela fez com que ela a perdoasse, os pecados dela foram perdoados neste momento. Porque Jesus via a fé daquelas pessoas, e a fé era o fator mais importante para o perdão do pecado daquelas pessoas. Elas confiaram suas vidas em Jesus. Elas não tinham mais ninguém em quem confiar. Por isso lhes veio o Salvador. E a frase, irmão, que Jesus provavelmente amava dizer, ou não sei se mais amava dizer, era a frase que ele queria tanto dizer para todo mundo. E ele continua querendo dizer essa frase para todos. Né? Irmão, irmã, aliás, Jesus diria: filhinho, estão perdoados os teus pecados. Não há frase mais importante do que essa na Bíblia, irmãos. Foi esta mesma frase escondida atrás de uma afirmação de Jesus, aquele ladrão na cruz, ou aquele malfeitor na cruz. Quando Jesus vira para ele e diz: hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem entendeu perfeitamente bem que naquele momento Jesus o estava perdoando dos pecados de uma vida toda. Nos últimos minutos de sua vida, ele teve seus pecados perdoados. Eu tenho alguns textos aqui para a gente ler, irmãos, mas que tenha ficado muito claro na nossa visão que para os judeus ouvirem isso de Jesus não era a mesma coisa do que é para a gente. Eu vou deixar o irmão Edivaldo falar, vou ler uns textos bíblicos e vou só fazer o fechamento dessa ideia e depois eu vou abrir para os outros irmãos fazerem comentários, tá bom? Irmão Edivaldo. É rapidinho, né? Quando você colocou à tarde aí, eu coloquei vinde a mim, exatamente. Vem um pouco de encontro com tudo isso, porque quando o judeu ele tinha que vir até o sacerdote para falar o pecado dele, para que o sacerdote dissesse o tamanho do erro e o tamanho da oferta que teria, o sacrifício que teria que ser feito, né? Tinha pessoas que já falavam assim, como você colocou aí, eu nem vou lá. O meu erro é tanto, o meu pecado é tão grande que não tem mais perdão. Aí, quando todos viram a costa, Jesus disse: vinde a mim. Verdade. E não pergunta o tamanho do pecado. Verdade. Não pergunta o que fez. É como você colocou aí, diz: os teus pecados estão perdoados. Perfeito. Vai e não peques mais. Perfeito. É maravilhoso demais. Então, por não isso que você colocou aí. Não era o tamanho, né? Mas o que aquilo fazia, né? E os teus pecados encobrem o seu rosto de vós, não é verdade? Mas o que Isaías mesmo diz: os ouvidos de Deus não estão surdos para ouvir, nem os seus braços encolhidos que não possa alcançar. Perfeito, irmão. Olha que dupla boa, viu? Eu gostei, irmão, do que a gente fez hoje. É maravilhoso demais trabalhar com você, irmão. João 8:11. Evangelho de João 8:11. Jesus então perguntou para aquela mulher, né? Versículo 10, melhor. Erguendo-se mais, além da mulher que a acusasse, perguntou à mulher: onde estão aqueles que Senhor? Então Jesus lhe disse: nem tampouco eu te condeno. Essa frase de Jesus, ela significa: eu te perdoo, eu não te condeno, eu perdoo o que você fez. Agora vai e não peques mais. Lucas 23:43. Lucas 23:43.
lá na cruz. E acrescentou Jesus. Lembra-te, aliás, e acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43, Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A frase que Jesus estava pensando aqui é, eu te perdoo. Marcos 2, 5. Marcos 2, 5. Diz assim, talvez um pouco antes do versículo 5. Marcos 2, versículo 1. Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a fama ou a notícia de que Jesus estava em casa. Muitos correram, afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e Jesus anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram com cordas o leito daquele homem doente. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Só um detalhe aqui importante, irmãos. Não foram apenas aquelas pessoas que tinham fé para descer o paralítico. Foi o paralítico que se submeteu a uma situação dessa. Que era uma coisa mais insegura e mais amedrontadora do que um paralítico se colocar no alto de um prédio, de uma casa e ser baixado por corda. Mas aquele homem tinha fé. E Jesus olhou para a fé dele. A gente sempre pensa nos homens baixando a corrente, mas a gente quase nunca para pensar naquele paralítico dizendo, não, pode me amarrar e me joga lá para baixo. Pode descer, pode descer, pode descer. Não, mas tem certeza? Não, pode me descer. Eu preciso que vocês façam isso por mim. Eu não posso fazer sozinho. Faça por mim. Me empurrem. Se quiser, me joguem lá para os pés de Jesus. E Jesus vira para aquele homem e diz a frase tão especial. E como Jesus queria dizer aquela frase no meio daquela multidão. Não havia frase maior do que essa para Jesus dizer. Por isso que ele usou essa frase. Porque era tudo que ele queria. Jesus não queria muito falar, pega teu leito e anda. Ele falou isso para todo mundo ver. Eu acho que Jesus detestava ter que dizer isso. Jesus detestava ter que dizer para que as pessoas se arrependessem. Jesus detestava ter que dizer e ter que dizer e ter que dizer se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Ele fazia porque era a sua missão. Porque o que Jesus tinha mesmo prazer em dizer ela? Os teus pecados estão perdoados. Tua fé te salvou. Não é? Lucas 7:47. Lucas 7. Talvez eu tenha exagerado em dizer que Jesus detestava pedir que as pessoas se arrependessem, é porque é tão triste que as pessoas tenham que se arrepender porque pecaram. É tão triste porque o pecado, irmãos, ele entristece Deus. Quando nós pararmos para pensar no perdão de Deus por nós e pelos outros, nós precisamos pensar que aquilo que a pessoa fez, que eu fiz, que você fez, entristeceu tanto a Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar em coisas que eu fiz que entristeceu pessoas que eu amo, que me deixou tão constrangido e envergonhado, que se eu pudesse eu voltaria atrás, eu voltaria ao passado para consertar tudo. Quando pararmos para pensar que nós entristecemos tanto a Deus, quantas e quantas vezes Deus estava lá vendo o que eu e você fizemos. Às vezes nem tanto em ação, mas pensamos e trabalhamos no pensamento e geramos emoção em cima daquilo e fizemos, às vezes com o maior prazer. Será que a gente já parou para pensar nisso, irmãos? Eu pequei com o maior prazer. Eu desagradei a Deus com o maior prazer. Eu fiz aquilo que entristeceu tanto a Deus com o maior prazer. Ô Sérgio, Diga, irmão. mas a alegria de Deus foi tão grande quando você entendeu isso, Amém. que ele esqueceu tudo, né? Ele fez festa por isso, né? Amém. E que festa no céu há por um pecador que se arrepende.
Não é verdade? Que festa no céu, a palavra festa. Bom, para concluir, Lucas 7:47. Lucas 7:47. Vamos ler só um pouquinho antes. Versículo 43. Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhes: julgaste bem. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e você não me deu água para os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus àquela mulher: perdoados são os teus pecados. Irmãos e irmãs, o nosso pecado entristece Deus. Não é pelo que você faz, é a consequência disso. É Deus ter nos dado tanto, Deus ter nos oferecido tanto, e nós temos pensado só em nós. É por isso que para nós hoje não pode ser tão fácil, irmão, só de boca. Nós precisamos ter fé, ter obras que demonstrem que estamos arrependidos. E quando nós formos orar por alguém ou por você mesmo, como sacerdote tinha que expiar o pecado dele e do povo, que nós façamos a mesma coisa. Você é o seu sacerdote, você é a sua sacerdotisa. É você que apresenta sacrifícios dignos diante de Deus todos os dias. Todos os dias. E com os teus irmãos na hora da ceia. E com os teus irmãos na hora de louvar e cantar. Mas especialmente, irmãos, quando nós orarmos por alguém, ore ainda com mais fé, com mais força, para que Deus perdoe os pecados daquelas pessoas. Tanto quanto pedimos para que Deus as cure, resolva seu problema financeiro ou qualquer outra coisa. Essa deve ser a nossa oração constante, uns pelos outros e por nós mesmos. Pai, perdoa-lhes os seus pecados. E talvez completando a frase de Jesus, porque as pessoas não sabem o que fazem. Porque se soubessem o quanto desagradaram a Deus, né, talvez fariam o que Judas fez. O grande problema de Judas é que ele não conseguiu ver o amor de Deus acima dos seus pecados. Que bom que Pedro viu e se arrependeu. E que bom que Paulo viu e se arrependeu. E que bom que eu e você vimos e nos arrependemos. Que essa palavra de Deus possa nos ajudar, irmãos, a ouvir Jesus dizendo para você: filhinhos, estão perdoados os seus pecados. Vá e não peques mais. Amém. Irmão Avaí.